Boa tarde. Gostaria de saudar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde eu gostaria de ler uma passagem bíblica para você, meu amado ouvinte, que se encontra em Lucas 16. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlcera, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na cova ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Glória a Jesus. Meus amigos, esta leitura que se encontra em Lucas capítulo 16, versos 19 em diante, é um questionamento. Jesus contou essa parábola, é uma parábola, nós sabemos que é uma comparação. Então Jesus, ele fez questão de fazer essa parábola para nos alertar porque existe o céu. Do jeito que existe o céu, existe o inferno. Do jeito que o céu é real, o inferno também é real. Então ele comparou esses 2 homens, né? 2 homens, que um era rico, o outro era pobre, cheio de enfermidade, cheio de úlcera. Mas o rico foi para um lugar de tormento, não era porque ele era rico, de maneira nenhuma. Jesus quer dizer, fazer a comparação para que os 2, um foi para um lugar e outro foi para o outro, porque houve a escolha de cada um. Então, o rico primeiro Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão, assim significa como fosse o céu. Então ele estava sendo consolado
no seio de Abraão. Aleluia. Então, depois morreu o rico, e o rico foi sepultado. E lá do sepulcro, ele olhou ao alto e avistou Lázaro sendo consolado por Abraão no seu seio. Então ele, naquelas chamas que estava atormentando ele, fogo queimando ele se viu, naquele sofrimento e lembrou do acontecidos atrás, Então ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha molhar a minha garganta, que está seca dessa chama. E Abraão foi e disse: não, filho, onde você está não pode vir para cá, e nós aqui não pode ir para lá, para onde você está. Então ele disse: porque existe uma separação, um abismo muito grande entre nós e vós. Meus amigos, esse abismo que fica entre nós e Deus chama-se pecado. Isso aí, o pecado é que separa o homem de Deus, é que afasta o homem de Deus, o abismo chama-se pecado. É por isso que Jesus, quando ele morreu numa cruz, ele fez uma ponte para nós passar para Deus, através de Jesus. Então é só através de Jesus que nós podemos chegar a Deus. Não tem outro meio para nós ser salvos, a não ser através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus amigos, aqui o Lázaro ainda questiona com Abraão de novo. Pai Abraão, manda que ele vá lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que meus 5 irmãos venham para esse lugar de sofrimento a qual eu me encontro. Eu não quero que meus irmãos venham. Aí Abraão foi e disse: mas filho, lá tem Moisés e tem os profetas para pregar para eles. Se eles não crêem, aí ele comenta de novo: não, pai Abraão, mas se ele for lá, aí eles vão crer, se eles vão testemunhar, eles vão crer. Aí Abraão diz assim: mas se ele não crê em Moisés e nos profetas, ainda que um ressuscite dos mortos e chegue lá, ele não vai também crer, Por que Jesus veio essa palavra? Foi assim, porque os mortos, eles tinham, o Lázaro, no caso de Lázaro, fosse lá na casa dos irmãos do rico, ele tinha que ressuscitar dos mortos para ir lá, porque um espírito de morto não vai no lugar nenhum, como o pessoal diz que viu fulano que morreu, fulano, ciclano morreu e eu vi fulano. Isso é conversa fiada, não existe isso aí não. Se fosse para Lázaro ir até lá, Lázaro tinha que ressuscitar dos mortos. Por isso que Abraão disse: ainda que ele ressuscite alguém dos mortos, eles não acreditam. Se ele não acredita em Moisés nem nos profetas, meus amigos, nós temos que crer na palavra de Deus. A pessoa está pregando, muitas pessoas criticam porque não querem ouvir a palavra, não querem ouvir a verdade, não querem aceitar a salvação. Por isso que esse rico foi para esse lugar de chamas, de sofrimento. Não foi porque ele era rico, não foi porque ele era rico, ele foi porque ele não quis Deus, ele rejeitou Deus, ele não aceitava as coisas de Deus. E o pobre foi para o seio de Abraão, não era porque ele era pobre, porque ele era um mendigo, não, é porque ele cria em Jesus. Ele cria em Deus, ele dava valor às coisas de Deus. Por isso que um foi para um lugar e o outro foi para o outro, porque tem a escolha. Deus disse na sua palavra, que ele dava livre-arbítrio para o homem escolher entre a vida e a morte. Mas Deus deu um alerta: mas entre a vida e a morte, escolha a vida.
E essa vida, meu amigo, chama-se Jesus. Jesus disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ninguém vai ao Pai a não ser através de Cristo Jesus. Não tem outro meio para nós ser salvos. Não adianta nós querer ser bonzinho, fazer um bem aqui ou ali. Fazer o bem agrada o coração de Deus, mas para a salvação não adianta, porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Lá em Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós não somos salvos porque nós somos bons, nós somos salvos porque damos uma esmola ali, outra lá, não. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Lá em Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Reconhecer que Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou uma dívida que nós não poderíamos pagar nunca, jamais. Nós podíamos pagar. E Ele veio e pagou com a sua própria vida. Derramou seu sangue carmesim para nos lavar do pecado. Então é a questão desses dois homens. Um foi para um lugar, o outro foi para o outro. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, o outro morreu e foi para o inferno. A Bíblia diz bem claro que o rico morreu e foi sepultado. E no inferno ele olhou para o alto e viu Abraão, e viu Lázaro no seio de Abraão. Glória a Jesus. Meu amigo, olha, os salvos, quando tiver lá na glória, eles não vão ver os que estão perdidos, mas os que estão perdidos no inferno, eles vão ver os que estão salvos, e vai ser uma murmura muito grande. Eles vão pedir misericórdia, e não vai ter mais essa misericórdia, porque a palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte segue o juízo. Se eu morrer salvo, com Jesus, eu estou salvo. Se eu morrer sem Jesus, eu estou condenado para sempre. Não tem mais condição de perdão. O perdão é aqui enquanto nós estamos vivos. Amém? Glória a Deus. Se você quiser aceitar Jesus, onde você estiver, você faça uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso da salvação, eu reconheço que só Tu pode salvar, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Se você fizer essa oração, meu amigo, essa oração de todo o seu coração, você será salvo, os seus pecados serão perdoados. Amém? Glória a Jesus. Amém, Jesus.